Bom, bem-vindos a mais um Sala Aberta aqui no Casa Jardim Experience. E o nosso próximo talk vai falar sobre criatividade, que é um tema que, quando fala essa palavra, muitas vezes bloqueia a gente, né, que precisa ter criatividade. E nós vamos contar com um time muito criativo aqui. E quem vai mediar esse talk de hoje é o Edgar Vidal, que já está aqui com a gente. Bem-vindo. Muito obrigado. E teremos também Roberta Barbosa, Paula Kim, Pedro Andrade e Marcelo Siqueira. Bem-vindos, gente. Muito obrigado, muito obrigado. Que responsa, hein? Bom, queria começar dando bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que momento que as pessoas vão assistir esse vídeo. Para vocês aqui é bom dia ainda, né? E aí, queria falar um pouco aqui sobre o que a gente vai falar hoje, né? Que é sobre processos de criatividade, as inspirações das pessoas que estão aqui. E entender, né? Aonde que existe semelhança e onde que existe diferença no processo criativo e nas inspirações de vocês, falando do cenário de moda, falando do cenário de culinária, falando do cenário, de gastronomia e falando do cenário de agência. Antes, vou começar me apresentando. Então, meu nome é Edgar Vidal, minha voz está trêmula porque claramente estou nervoso. Eu sou Creative Growth Designer do Zé Delivery. Então, basicamente, traduzindo o que eu faço, eu uso a criatividade para trazer um pouco novos clientes para o Zé em cidades que a gente vai começar a atuar e está começando a atuar. Então, vamos lá. Voltando agora para o nosso papo, eu queria trazer, né? Eu queria dar um olhar para a criatividade, dar um olhar prismático para a criatividade. Então, o Prisma, basicamente, ficou muito famoso naquele álbum do Pink Floyd, que uma luz branca incide, depois o pessoal coloca aí na edição para vocês entenderem. A luz branca incide no prisma e o prisma ele decompõe todas as cores que tem na luz branca, né? E qual que é o paralelo que eu queria fazer com criatividade? A criatividade, ela basicamente, em cima de um estímulo, a pessoa criativa, a mente criativa, ela traz várias interpretações daquele estímulo, né? Ela transforma um estímulo em 1 milhão de possibilidades. E aí, a ideia é justamente entender como que essa decomposição é feita dentro dessas mentes criativas que estão aqui hoje. E agora, antes, eu queria que vocês se apresentassem. Eu vou começar pelo Marcelo. Marcelo, por favor, pode se apresentar aí rapidamente. Obrigado pelo convite. Meu nome é Marcelo Siqueira, eu sou publicitário. Trabalhei 25 anos no mercado, tive assim a sorte de trabalhar em grandes agências do Brasil. Assim, eu vim de Presidente Prudente para cá, fazer SPM, e em seguida trabalhei 25 anos assim passei por essas agências, até que num café com meu sócio Wilson Matheus, a gente resolveu abrir 1111. Temos a Renata também, nossa sócia aqui, que chegou logo em seguida, e hoje a gente tem uma Creative Shop, que é como se fosse o departamento de criação de uma agência só, sem todas as outras áreas, né, que hoje os clientes desenvolveram muito e tem internamente já várias áreas com muito bem feito o trabalho. Então, a gente consegue servir um produto só de criação, que era um sonho nosso. E é isso, na nossa 1111. Maravilha. Sigam @1111 São Paulo no Instagram. Queria agora passar a palavra para o Pedro Andrade. Valeu, Edgar. Bom, gente, bom dia, prazer estar aqui. Eu sou Pedro Andrade, sou designer / estilista, como vocês preferirem. Sou formado em design de produto ou desenho industrial e sempre tive uma paixão pelo produto em si, né? Muito antes de eu pensar em moda, eu pensava em produto. Uma das razões de eu ter feito design industrial. Ainda na faculdade, decidi me arriscar na moda, entender como isso funcionava, estudar um pouco sobre isso. Criei uma marca bem pequenininha de camisetas, isso vai fazer 10 anos atrás, chamada Pied, que tinha o meu apelido de infância. E essa marca ganhou um corpo bem grande no mercado, no segmento de streetwear, de high fashion, como as pessoas chamam hoje, e a gente começou a
a segmentar no nosso escritório outras marcas. Hoje a gente possui 4 marcas próprias, eu e a Paula, e além das 4 marcas, a gente também tem outras 2 direções criativas, entre elas uma sneaker shop, outra uma equipe de esportes, né, a maior equipe de esportes da América Latina e a mais seguida no mundo, que é a Loud, e a gente também dá workshops e recebe nossos alunos no nosso escritório através do nosso outro projeto, nossa outra empresa, que é a Mil, que justamente são workshops sobre criatividade e empreendedorismo na área de criativos, design, moda, enfim, é isso. Muito massa. Bem legal. E aí, Paula, por favor, você agora, Paula Kim. Eu também sou designer / estilista, me formei em moda, voltei para o Brasil já faz alguns anos, vivi uma vida assim de cigana, então de Londres a Paris, a Nova York, Amsterdã, Espanha, e acabei decidindo voltar para o Brasil, criar minhas raízes aqui, voltar para a família. E nisso, depois de trabalhar tanto nesse mercado da moda, desde fast fashion até alta costura, decidi depois voltar e criar a própria marca, né? Juntamente com a minha sócia. Então, a gente tem a Lapô e a gente vem trazendo muito essa questão da saúde, do movimento, do esporte, né? Que está muito no nosso lifestyle. E também tocar os outros projetos com o Pedro. Então, junto com a P. Andrade e a Mil Workshops. E estamos aqui. Boa. Sejam muito bem-vindos. E agora, nossa querida Roberta Barbosa, por favor. Oi, obrigada pelo convite, por estar aqui. Eu sou a Roberta, eu estudei gastronomia há 10 anos atrás, mais ou menos, acho que em 2010. E aí, desde então, eu trabalho com restaurante, não necessariamente na cozinha, mas, enfim, eu trabalhei durante 6 anos no Hits e fui gerente de lá. E depois eu fui morar na Tailândia e lá eu acho que todo o meu processo de criação se iniciou lá e acho que teve mais voz lá. Depois eu voltei para o Brasil e depois de ter passado por alguns lugares, abri muito restaurante aqui. Eu encontrei o Cais, eles me encontraram e hoje eu sou sócia do Cais junto com a Adriana e com o Guilherme. E é isso, a gente tem esse restaurante em Pinheiros, é um restaurante bem pequeno, uma casinha, que a gente trabalha com vinhos naturais e frutos do mar. E basicamente é isso. Maravilha. Muito obrigado vocês pelo tempo disponível e por estarem aqui. Então, eu vou agora começar a puxar as perguntas para vocês, para a gente começar o nosso bate-papo. Se alguém quiser complementar, se alguém se sentir à vontade, quiser também falar e complementar a resposta, por favor, sintam-se à vontade. E vou começar direcionando para a Paula. Paula, você falou da Lapô Esportes, né? Que você trouxe agora recentemente a coleção do Fluxo Perfeito, que está 100% focada nisso que você falou, de exercícios e tudo, para mulheres, né, se exercitarem durante o fluxo menstrual. Então, eu vi que você traz muito propósito para o que você faz, né? Você não só por isso, mas você também trouxe ali, você tem um objetivo com a Lapô de ser uma marca ecoeficiente, usando menos materiais de origem fóssil. Você tem a etiqueta também que vocês criaram, que ela é 100% natural. Isso, muito obrigado. 100% natural. E a minha pergunta para você como que você traz esse propósito para o seu processo criativo? Como que funciona? Nossa, ótima pergunta. Como eu trago esse propósito? Eu acho que, assim, tem que sair de dentro, sabe? Sem forçar muita barra também. E não ser muito forçado. Eu acho que tem que ser muito orgânico, sabe? Eu acho que esse processo criativo está muito ligado, na minha perspectiva, esse lado muito espiritual, sabe? Qual que é a sua intenção? Qual a mensagem que você quer passar? Mas trazendo essa mensagem da forma do seu olhar, de como que você enxerga o mundo e de como você quer se comunicar, né? Então, assim, e você traz temas que eu acho que você traz muita responsabilidade também. Então, você tem que trazer de uma forma muito simplificada, bem mastigada, sabe? E com muito amor. Então, assim,
É um trabalho assim que parece muito simples você querer falar sobre sustentabilidade. Muito simples falar sobre a menstruação com o fluxo e a legging, né? Com a biker. Eu acho que assim eu acho que é um trabalho muito grande, sabe? Muita pesquisa e ainda mais para trazer na parte visual. Eu acho que tem que ser muito bem trabalhada, assim. É muita energia, é muito amor. Mas tem que ser bem mastigada, sabe? Bem simplificado, para também não trazer muita informação, sabe? Será que eu fui clara? Foi sensacional. Inclusive, eu queria até puxar o gancho já para a próxima pergunta para o Pedro. Sobre isso, né? Sobre a pesquisa, sobre referência, sobre você transformar algo complexo em algo simples e dentro dessa simplicidade ter essa complexidade também, né? Essa é um pouco dessa loucura, assim. E aí eu queria trazer um pouco da coleção, né? Que vocês recentemente apresentaram no São Paulo Fashion Week, vocês dois, que vocês fizeram parceria com a referência, né? Com a sua referência, que é o Valmor Correia. E aí a minha pergunta é justamente, né? Na verdade, são duas. A primeira é, quais são as suas principais referências, né? Se elas vão mudando de acordo com coleção ou se você tem o mesmo caminho. E a segunda, claro, como que foi trabalhar com a sua referência, né? Como foi trabalhar com... transformar quem era a sua referência numa parceria, né? Sim, eu acho que as referências, elas, pelo menos no meu caso, elas mudam. Até porque, como eu disse antes, quando eu estava introduzindo, 4 marcas é impossível eu seguir sempre as minhas referências. É obrigação minha virar uma chave cada vez que eu vou fazer algo para uma marca diferente. Isso é um desafio constante para a gente e é um exercício contínuo para que você não faça coisas parecidas. Consequentemente, esse exercício exige sempre que a gente mude e ache novas referências. O que fixa sempre são pilares. Então, por exemplo, nessa marca que você falou, que é a marca que a gente estreou e abriu o Fashion Week, que é a P. Andrade, é a nossa marca mais experimental, talvez, do nosso portfólio. Essa marca ela tem como pilar a sustentabilidade, a inovação e... Então você tem que seguir esses pilares e ir mudando referências de acordo com a coleção. Para mim, as referências elas estão muito ligadas a um universo lúdico. A gente fala muito isso nos nossos cursos. Quando você descobre que o pico da sua criatividade, do ser humano em geral, dos 2 aos 5 anos de idade, onde você atinge 95% do percentual da sua criatividade, da capacidade cerebral, e depois ele cai, e aos 21 anos você usa só 2,5% disso, até o fim da sua vida, você descobre que quanto mais lúdico, exercícios lúdicos que fazem você voltar a ser criança e trazer essa simplicidade que você disse, você trazer isso para o seu trabalho. É onde você encontra maneiras fora do comum e onde as pessoas falam, nossa, isso me tocou de alguma forma. Isso é diferente do que eu estou vendo na maioria das vezes. Por que eu gosto tanto disso? Porque é o mesmo sentido que quando você vê uma criança brincando no seu quarto, imaginando que aquilo é uma nave espacial. Você tem que trazer essa criança de volta. E, através disso, você brinca com referências do seu universo lúdico. Pelo menos no meu caso, eu faço muito isso. E na parte de trabalhar com alguém que era uma referência, eu acredito que ele, não te corrigindo, acredito que sim, é uma referência artística, mas mais do que uma referência, ele, para mim, é uma pessoa que eu admiro muito. Acho que eu sou um grande apreciador da arte dele, um fã mesmo. A gente sempre foi muito fã do Valmor. E trabalhar não só com o Valmor nessa coleção, trabalhar com um artista plástico e transcrever a mensagem que ele quer passar nas artes plásticas para algum produto é muita responsabilidade. Esse foi o meu primeiro pensamento. Então, quando você imagina um cara que dedica a vida dele
para as artes plásticas, você traduzir isso para uma roupa e ele te autorizar, você tem uma carga muito pesada ali. Você tem que representar ele decentemente para não virar uma grande bagunça. E, ao mesmo tempo, é uma grande admiração, é um grande orgulho poder trabalhar não só com ele, mas poder apresentar essa coleção dentro da Pinacoteca, onde é um projeto de revitalização de um dos meus grandes heróis, que foi Paulo Mendes da Rocha, no ano do falecimento dele. É um mix de muito orgulho, satisfação e responsabilidade sempre. Eu acho que é um senso grande de responsabilidade. Muito obrigado pela resposta. Nossa, arrepiei de verdade, assim, é muito legal. E, Roberta, agora para você, eu tenho uma pergunta que eu queria entender muito, a gente estava conversando ali, né, que eu falei que eu tenho muita curiosidade para entender esse mundo de restaurantes. Você, como sócio do restaurante Cais agora, você também trouxe, né, que já trabalhou em outros restaurantes, já trabalhou lá na Tailândia, e aí eu queria focar o nosso assunto agora um pouco na coragem da criatividade. Acho que um pouco do que o Pedro trouxe agora, né, nessa responsabilidade. E aí eu queria entender como que você lida com os riscos de novas criações. A gente estava falando agora ali que há pouco tempo vocês criavam toda semana, vocês mudavam o cardápio, né? Como que você lida com o medo do erro, né, na hora de criar, de não ser aceito, ou enfim, como que funciona essa coragem na criatividade? Eu acho que a partir do momento que a gente lança um projeto, seja um prato, seja um novo chute, uma campanha, ou qualquer coisa, a gente se arrisca, porque a gente está colocando todo o nosso trabalho, energia, enfim, empenho ali. Tem gente que vai gostar e tem gente que não. E aí, enfim, é um risco que a gente corre a todo momento. Eu acho que nesse caso a gente trabalha muito. O processo, ele é muito longo. Então, a gente, quando vê alguma coisa, sei lá, no Instagram, a gente vê o resultado daquilo, né? Um desfile, sei lá, o prato, o menu pronto. É o resultado. Mas, para chegar nesse resultado, a gente passa por um processo muito longo, na maioria das vezes, né? Então, esse processo, ele é muito importante. E a gente conversa muito para que os processos sejam muito prazerosos. Porque se o resultado, de alguma maneira, não atingir o que a gente deseja, que o processo tenha sido legal, que o processo tenha sido prazeroso, que tenha sido gostoso e que a gente aprenda para um próximo, enfim. Mas risco, eu acho que a gente sempre vai correr, sabe? Mas eu acho que, na maioria das vezes, quando é fruto de muito trabalho, muita dedicação, é muita pesquisa, é realmente muito estudo, quando a gente lança... Na maioria das vezes, né, quando vem disso, o resultado é muito positivo. Então, e a gente gosta, e até com isso do lúdico também, a gente... Gastronomia pode ser uma coisa muito ferrenha, muito dura, sabe? De algum lugar, assim, dentro da cozinha, enfim, em muitas cozinhas, é um lugar ainda muito hostil. Pode ser um lugar muito hostil. Então, a gente tenta muito e a gente trabalha muito para que não seja isso dentro do Cais, por exemplo. Para que a gente se divirta nesses processos e tudo mais. Então, eu acho que o risco a gente sempre vai correr. E aí, o medo disso, eu acho que a gente acaba eliminando um pouco do medo com esse trabalho, a gente junta muita equipe, a gente tem muita opinião de todo mundo que trabalha, de todo mundo que a gente encontra. Então, para tentar ter opiniões mais diversificadas possível, para que, quando a gente lança um negócio, a gente acredita muito nisso, sabe? E aí, tá, todo mundo aqui gostou, tal, então beleza, é isso. E aí a gente está acreditando muito nisso. E aí, se não funcionar, que bom que o processo foi gostoso, que bom que a gente aprendeu um monte de técnica nova, que bom que, sei lá, eu acho que eu fico aprendizado, sabe, sempre. E pensar que não é só o resultado, é o processo. E muitas vezes é muito mais importante para a gente todo o processo que te leva a isso, porque o resultado, ele vai ser uma coisa talvez muito rápida. Quando você vai num restaurante, você come um prato, você não demora muito mais que 15 minutos para comer, sabe? E foi um trabalho muito grande para chegar até ali. Vamos
sei lá, a gente tem cogumelos com gema curada. Quanto tempo até chegar esse prato na mesa, sabe? Então, é isso. Eu acho que todo o processo conta toda uma história e quando você começa a falar, tá, isso aqui não foi um negócio feito em 12 minutos, sabe? Tem muita história, tem muita coisa sendo contada aqui. Então, eu acho que é isso, assim. Existe o medo, mas ele é vencido, eu acho que pelo trabalho. Muito legal, muito legal. É legal que aí a gente começa a ver as semelhanças já, né? Então a gente vê ali, a gente estava conversando agora um pouquinho antes também, né? Sobre todo o processo antes do resultado final, né? 1 ano se preparando para 8 minutos de desfile. Agora também você falou, né? O tanto de tempo que tem para chegar naquele prato ali que a gente vê e acha que é tipo, não, coloca aqui, acabou, né? E agora, claro, né? Eu tô aqui, parceiro de profissão, então acho que sobre todo esse processo, acho que a gente também entende muito que em agência a gente fica muito tempo pensando, muito tempo maturando, apresentando 1 milhão de ideias para que saia aquele produto final, né? Mas aí trazendo um pouco desse ambiente de agência, eu queria ouvir de você, Marcelo, sobre o caos criativo, né? Eu acho que todo mundo passa pelo famoso caos criativo, que é aquele momento que você acha que a coisa não vai para frente, que você não vai conseguir resolver aquele problema, que você... Não importa o que você faça, quando alguém vem falar com você, você também não quer, você não quer saber, esquece o momento. E aí eu acho que você passou isso também, passa isso por várias ideias, a gente estava até discutindo ali também algumas delas. E eu queria escutar de você, né? Você acha que juntando esse caos da criatividade com o caos da cidade... ontem até a gente estava conversando, que eu estava passando aqui o roteiro para você, você falou, putz, cara, nem consegui, porque eu estava viajando, e eu peguei a moto e vim e tal, não sei o que. Então, assim, a vida, o caos da vida, o caos da cidade, eles ajudam ou eles atrapalham o seu processo criativo? Não, eu acho que ajuda, sim. Eu acho que São Paulo tem essa coisa do caos, e o caos ele faz você disputar mais a atenção das pessoas, e isso você consegue com a criatividade, né? Eu acho que então é um ambiente muito rico para a criatividade. Você tem cada vez... As pessoas têm multi-estímulos, estão a vida... Todo mundo está no seu processo criativo em todas as áreas. E isso é o legal da criatividade. Acho que a criatividade é um ingrediente que você pode colocar em qualquer coisa. Tudo fica melhor com criatividade, minha opinião, assim, né? Eu acho que tanto a moda, um filme, uma série, um pedido de casamento com criatividade é mais legal do que um sem. E todo mundo está no meio desse processo... E você está precisando chamar a atenção deles. Eles estão precisando chamar a nossa para o negócio deles, a gente chamando para o nosso. Então, eu acho que esse é um ambiente rico para a criatividade, né? Você disputar a atenção. Mas São Paulo também traz, além do caos, né? Ele amplia as possibilidades das pessoas bastante, né? Isso também é outra coisa que favorece a criatividade. Ele abre muita a mente. Eu que vim do interior, assim, que a oportunidade é diferente de Presidente Prudente para cá, cheguei aqui e vi isso, a cidade, cara, ela pulsa, né? E essas transformações que veio de digital e tudo mais, ampliou isso mais ainda. E cada vez que abre, são mais conexões que você pode fazer, você vai somando coisas, isso para a criatividade cara, é igual um combustível, assim, fantástico. Não, total. E aí, até um ponto que a gente estava discutindo, agora eu abro para todos, tá? Então, quem quiser responder. A gente falou muito sobre... Além do caos agora que a gente comentou, né? Como que funciona esse limite entre a criatividade para fins artísticos, então, e a criatividade para fins comerciais, né? Então, assim, você cria algo para vender, você cria algo para que seja rentável, seja para o seu cliente, seja para você, seja para sua marca, seja para o seu restaurante. Como que vocês lidam com isso, né? Porque toda pessoa já tem ali um pouco de ego, né? O criativo, quanto mais criativo, ele também vai pegando um pouquinho mais desse ego. Para vocês, como que é, assim, vocês já tiveram que abrir mão de algo do processo criativo ou do produto final por causa desse, tipo, putz, acho que isso aqui não vai vender? Eu acredito nisso, mas acho que isso aqui não vai vender e eu preciso que isso se venda. Então, para vocês, como que é lidar com esse limite entre o caos, a criatividade não rentável, né, artística, e a criatividade rentável?
Pode ir. Acontece o tempo inteiro isso aí, né? Acho que dificilmente você vai entregar um projeto, um prato, uma coleção, qualquer coisa que é 100% da tua ideia final. Acho que quando você vai traduzir isso, principalmente quando é algo de produção em larga escala, ou média escala, você vai ter que ter adaptações. Elas vão de mínimas até adaptações bruscas, dependendo do cliente final. No meu caso, por exemplo, dependendo da minha marca, eu diluo mais a minha ideia. Dependendo da marca, eu diluo ela menos. Mas sempre há uma diluição da sua ideia. Pelo menos na moda, é praticamente impossível você não diluir pelo menos frações disso, sabe? É muito comum. Legal. Em restaurante tem isso, assim, putz, criar seja um ambiente, seja um prato ali, né? A louça, a receita em si, né? Tem ingredientes que são muito mais caros, né? Como que funciona isso também dentro de ambiente de restaurante? Bom, a gente faz uma ficha técnica, acho que em todos os processos de todas as profissões devem ter. E aí a gente entende se é rentável ou não. E tem muita coisa que não passa. Muita coisa. Inclusive, a gente tem todo um plano de negócios de um lugar que a gente queria abrir que não lançamos, sabe? Então, acontece. Isso acontece bastante. Mas é isso, a gente tem que entender. E aí, no nosso caso, diluir, né? Trocar. Puta, não dá para usar... Não podia falar. Mas não pode usar, de repente, um ingrediente que é super caro e, enfim, como que a gente consegue adaptar isso? E a gente tenta adaptar, ou a gente faz um evento, sei lá, um jantar que tenha isso. Mas aí para um público muito específico e tudo mais, e aí no dia a dia é isso, não é rentável. Mas acontece bastante e a gente tem que se adaptar. Boa. E em ambiente de agência, acho que isso acontece... Total, sempre acontece. É um dilema, igual o Pedro falou, né? Assim, é um dilema diário. Então, quando a gente vê um cliente que está disposto a fazer a criatividade, que o trabalho dele, o produto que ele já faz, leva a criatividade em todas as suas etapas, a gente já olha diferente e fala, gente, ali tem uma chance de sair um produto mais criativo ali, então isso acaba instigando a gente mais. Assim, é o caso do nosso cliente, que em todos os steps procura ser mais criativo. Quando a gente vê isso, a gente falou também do Zé Delivery, agora está uma campanha sensacional no ar. A gente falou, putz, que legal, os caras gostam de criatividade, estão a fim de fazer. E a gente fala, ideia boa, super criativa, é que nem trio elétrico, né? Se todo mundo não empurrar, ela não vai para a avenida, ela vai para a gaveta. Então, assim, precisa do apoio, todo mundo está junto, é colaborativo total, cada vez mais colaborativo, né, no processo. Isso tem sido incrível, porque no nosso processo entrou agora 2 etapas de colaboração, né? No primeiro, você absorve toda a informação, vê os problemas e tudo mais, cai para um brainstorming totalmente colaborativo, mais diverso e tudo mais, aí vai todo mundo, se isola para tentar achar a resposta, volta para um lance colaborativo de novo, com a matéria-prima já trabalhada, né, em formatos de ideia. E, de novo, entra um debate, e desse debate sai o que realmente vai para o ar. Então, assim, é fascinante assim, o processo. E esse processo geralmente vem numa hora que você para, né? Você vai buscar um café, por isso que eu acho que cafés são ambientes muito criativos, assim, né? Você vai, se isola, fala, vou tomar um café, a cafeína ajuda também, é um componente legal aí. E você senta ali, pega o celular, tem até o analógico ali, que é o guardanapo, quantas ideias incríveis não nasceram em guardanapo, e aquele, né, toalha de mesa ali. E aí, então, eu acho que isso é parte do processo. No meu caso também ajuda, eu tenho um cachorro que ele é muito lento, ele para muito. E aí ele para, você tem que ficar ali olhando para o nada, acaba maturando essa ideia, surgem muitas coisas enquanto você está esperando a boa vontade dele. Então, assim, cada um tem uma etapa, mas o café funciona bem, assim, uma hora que você vai tomar um banho, que é a hora que você sai da ideia, você olha ela de fora e você está com todas as informações e todo o debate que você fez com a tua equipe na cabeça, você está com um pouco mais de frescor para... Acho que a mente está mais oxigenada, né? A gente tem muito essa fala sobre a importância do hobby.
todo mundo tem que ter um hobby, tem que ter um momento de descanso mental onde você encontra novos estímulos cerebrais para que a sua ideia flua de uma maneira interessante, né? A gente sempre conta uma história que a gente estava fazendo uma apresentação do nosso curso e, de repente, a gente não achava essa apresentação e a gente foi fazer uma mudança na apresentação um dia antes de ter a primeira turma do curso e, de repente, a apresentação sumiu. A gente falou, meu Deus do céu, e agora o que a gente faz é 11 da noite e o curso é de manhã. E foi uma apresentação que a gente ficou meses fazendo. E aí a gente desesperou, eu deitei no chão, meu olho encheu de água. E aí a Paula falou, meu Deus, não dá tempo da gente fazer, vamos cancelar a aula. Aí eu falei, eu vou descer e vou jogar ping-pong. Aí ela falou, mas o que é isso, né? Por quê, né? Aí eu desci e fiquei meia hora batendo ping-pong sozinho na parede, que é um hobby meu. Eu jogo pelo menos 2 horas por dia de tênis de mesa, então eu pensei, eu vou jogar um pouco e desestressar. E ali, a hora que eu estava jogando, eu pensei na ideia mais idiota, que era olhar na lixeira. E aí eu subi de novo. E aí eu falei para Paula, a gente olhou na lixeira? Ela falou, não sei. Aí a gente abriu na lixeira, a lixeira só tinha a apresentação. Sabe, meu Deus, por que ela estava lá? Mas eu acho que a gente tem que usar estímulos diferentes na nossa cabeça e não só estímulos vindo do nosso próprio trabalho, só da própria ideia, para que a gente consiga achar soluções mais inteligentes, às vezes. Sensacional, sensacional. E aí eu queria puxar um ponto exatamente disso que vocês falaram, né? O ponto do break e o ponto do lugar. Vocês têm algum refúgio? Vocês procuram algum lugar especial? Por exemplo, você falou, putz, cafeteria, né? Cafeteria, ela já tem esse ar, né, de criatividade e tudo mais. Você agora falou também, putz, eu dei uma pausa, fui jogar um ping-pong e, a apresentação tava no lixo. Então, vocês têm algum lugar específico, algum refúgio que vocês vão para ajudar vocês na criatividade? A gente tem, né? A gente foge para a natureza sempre. É uma prática minha e da Paula que é constante. Logo após algum projeto, logo após alguma entrega, a gente vai para um cantinho nosso bem escondido da civilização, que é no meio da Mata Atlântica, e a gente fica em conexão com a natureza de uma maneira bem intensa e sem civilização por perto. Eu acho que é muito importante para a gente isso. Eu acho que o meu refúgio diário é o seguinte, eu acho que os melhores momentos de ideia é quando eu acordo, e principalmente quando eu acordo muito cedo, que aí você tem um silêncio, a luz está diferente, não sei para vocês. Eu pego o meu café, a minha cafeína, sento, fico sentadinha, o Pedro nem está acordado, nem abro o celular, nada, sabe? Às vezes até um livro, às vezes eu fico olhando para o nada, mas aí que está o horário assim, que vem as melhores ideias, sabe? Antes de você ir pro banheiro, é quando você vai sentar e falar, caraca, eureka, é aqui, precisa anotar, senão eu vou esquecer. Eu acho que é esse refúgio mental que eu tenho, sabe? Diário. Que legal. Eu acho que é o mais poderoso, sabe? Nossa, isso é demais, né? E isso dentro da nossa casa, né? Que eu acho que tem um pouco disso, né? A gente, agora no talk passado, a gente estava falando um pouco do home office agora, que putz, o seu trabalho está em casa, então tudo está se misturando um pouco. E aí eu acho que nesse momento de desespero, se você está dentro da sua casa, naquele ambiente, a casa fica, né, naquele desespero. E eu acho realmente, eu sou também da turma que acorda super cedo, também tenho esses momentos de reflexão, eu pego meu livro, eu assim, não consigo. Eu leio 2 linhas do meu livro, eu pego o post-it e saio anotando um monte de coisa, até eu esqueço, já deixo o livro lá e já saio fazendo um monte de outras coisas. Então é muito legal, né, a gente encontrar na nossa própria casa um lugarzinho, seja um cantinho do café em casa, ou seja, enfim, em qualquer lugar na sala, enfim. Muito legal isso, muito legal. Você tem algum lugar? Sim, como eu disse, o café, essa volta com o cachorro, eu acho que na hora que você para, você já passou por aquele momento de caos, do debate, de alimentar a sua cabeça com o problema que você tem que resolver,
E aí a hora que você para, essa hora de manhã é uma hora importante, eu acho que é a hora de dormir também, na hora que você está quase dormindo, isso acontece direto, vem aquele insight, porque você já relaxou, né? Você não tem mais nenhuma obrigação com o corpo, com nada, você está relaxando, então isso acontece muito, você chega a apagar a luz, liga a luz, ou você volta para o computador ou faz uma anotação do lado de uma coisa ali. Tem um processo do David Lynch que ele criava, que eu achava fantástico, que ele ficava numa poltrona assim, segurando uma moeda, né? Que ele falava que assim que você começa a dormir, você acessa subconsciente, você tem umas ideias mais legais. Então ele segurava uma moeda e ele ficava pensando no filme que ele queria fazer, e quando ele estava quase desmaiando para dormir, caía a moeda. E ele acordava. E ele anotava aquela ideia que ele estava tendo naquele momento. Então, assim, é um pouco romantizado do que acontece com a gente, que, na verdade, você desliga o celular, vai dormir, né? E isso acontece. Às vezes vem aquela solução só porque você parou. Você deu uma... Então, assim, são momentos muito onde a criatividade ali vem uma solução, né? E aí o legal é você trazer essa solução que ainda é individual, mas ela é fruto de uma coletiva, de novo para a conversa do coletivo e ver, a partir daquela ideia, como ela pode ter novas contribuições em cima. Então, acho que por isso que isso foi acrescentado de novo um novo processo que deixa de ser um pessoal, individual. Isso também faz bem até para o ego, porque você agora olha um material que ele é muito mais colaborativo. Então, as pessoas deixam o ego de ser uma coisa, né? Não é mais o eu. É o nosso. Nós fizemos um negócio bacana em várias etapas que todo mundo participou. Então, acho que é por aí. Muito legal, muito legal. E aí, também, teve acho que faz um mês, mais ou menos, que eu assisti um documentário que era do Bill Gates, que ele pega exatamente isso. Vocês falaram de ir para a natureza, eu lembrei na hora disso. Ele pega um monte de livro, para não falar palavrão aqui, um monte de livro, coloca numa sacola, vai para uma casa também, no meio do nada, assim, no meio do mato, e ele fica lá, tomando um refrigerantezinho dele. Um monte de Coca Zero, monte de livro. Tomando livro, lê sobre assuntos completamente diversos. E aí depois ele volta e ele conecta cada coisa que ele aprendeu nos livros para trazer uma solução. Então, e aí, até trazendo um pouco disso, né, que eu queria trazer agora o cenário oposto, né? Esse cenário dele ele vai para um lugar calmo, alimenta a cabeça dele para depois ele, sair metralhando de ideia. Para vocês, como que é, e se isso acontece com vocês, porque comigo acontece direto, que é aquele momento do caos criativo que a gente falou agora há pouco, aquele momento do desespero, de tá acabando o prazo, o desfile tá chegando, ou você precisa criar um prato novo e não tá vindo. Como que é lidar com esse desespero de quando você precisa que algo venha e ela não vem, né? A gente falou um pouco agora, né, da pausa, né? Sai, vai relaxar, fica tranquilo. Mas vocês têm alguma saída para que quando você precisa de uma ideia rápida, para que ela aconteça, ou só a pausa já é o suficiente para vocês? Às vezes eu gosto de trabalhar sob pressão, sabe? Às vezes saem as melhores ideias também, mas tem gente também que não sabe trabalhar sob pressão. E tá tudo bem, né? Mas, eu já tive várias ideias, assim, no desespero, sabe? Eu acho que você acaba passando por vários atalhos e aí você acaba achando a solução. Eu acho que funciona bem, às vezes, comigo. Com você também funciona bem. Acho que gostar, eu não sei se é a palavra. Eu gosto de conforto, né? Eu gosto de pressão, assim. Mas eu acho que, às vezes, a gente acha caminhos através da pressão. Mas, de novo, eu acho que tudo, para mim, é menos místico, mais pragmático através de exercícios mentais, exercícios físicos, exercícios diários que você tem que fazer para você ser uma pessoa condicionada. É como um atleta. Eu sempre falo que eu acho que a pessoa criativa ela trabalha um high performance igual um atleta. Então, você tem que estar com o seu corpo e a sua mente condicionado e saber usar isso com exercício. Então, se você tem uma pressão e você tem um problema, no nosso caso, uma peça piloto prestes a ser lançada, vem errada, ou uma produção chega errada, você tem que resolver aquele problema rápido, você já tem que ter um repertório de exercícios para você achar essa solução.
cada um encontra o seu próprio exercício, não há uma regra. Para mim, funciona muitas vezes o papel e o lápis, mas é o meu caso, de voltar para o desenho, voltar para alguma coisa motora. Mas isso é difícil de você estipular uma regra. Cada um encontra algum método, mas eu sempre falo, acho que é essa a palavra, é método. Sob pressão ou não, a criatividade, para mim, ela vem através de método e repetição. Eu tive um chefe que me falava muito que disciplina liberta. E eu nunca entendi muito isso enquanto eu trabalhava com ele. E aí depois eu entendi completamente e eu acredito muito nisso hoje em dia. Disciplina realmente liberta. Eu achava que disciplina era uma coisa ruim, mas hoje em dia não. Até no home office, né? Quando a gente agora trabalhando em casa e tudo mais, se você não tem o seu dia ali, se você deixa completamente solto, a sua produção fica muito prejudicada, né? Então eu acho que a disciplina, tanto do exercício mental, físico, ela não só essa disciplina, mas a disciplina do trabalho, tudo permeia para um processo criativo, tudo permeia para você chegar num resultado, né? Tudo é processo. Então, eu acho que a disciplina liberta. Quando você tem horários, quando você tem metas pessoais que você estabelece, que você, em algum lugar, quando você está sob pressão, quando você precisa fazer uma entrega, você vai achar dentro de você um mecanismo que você vai falar, tá, eu vou por esse caminho, sabe? Então, eu acho que é um pouco disso, de ter uma disciplina e ter, querendo ou não, depois de um tempo, uma bagagem que eu já passei por uma situação assim, como que eu resolvi naquela época, e aí trazer isso de volta. Bem legal, bem legal. E eu acho que tem uma coisa também, né, voltando lá, porque eu estava falando da questão do prisma e tudo mais, que muitas pessoas, elas acham que criatividade é um dom, né? Que tipo assim, a pessoa é criativa, dá lá para o criativo ou para a pessoa criativa que ela consegue fazer, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não sei resolver essas coisas e tal. E é muito legal, porque isso que vocês trouxeram agora mostra justamente isso. Não tem, né? Assim como o espectro, quando ele bate no prisma e abre, eu acho que a gente, por exercitar diariamente esse olhar diferente das coisas, isso ajuda a gente a olhar diferente as coisas cada vez mais. E eu queria que vocês comentassem um pouco, assim, uma dica que vocês dão para as pessoas que acham que criatividade é um dom. Como falar para essas pessoas que não é um método? Eu acho assim, como o Pedro falou, é bem pessoal, né? Uma época eu exercitei uma coisa que eu achava legal, não tem muito método na literatura que você procura ali, você fala de publicidade, por exemplo. Como é que chega um processo legal criativo? Então a gente cria uns próprios em momentos de ato de trabalho, assim. Numa época eu fiz isso muito como forma de exercício e eu achei muito bacana, assim, para mim funcionou. Eu pegava as peças que eu mais gostava e de trás para frente eu ficava olhando, por que eu gosto disso? Eu ficava perguntando, né? Por que isso chamou minha atenção? Por que isso me surpreendeu, tal? O cara fez isso aqui, ele deu um twist numa hora que eu não pensava, ele usou uma inversão de uma forma brilhante. E aí eu ia criando ali alguns steps que depois eu fui enumerando, como eu até criei um arquivo chamado Just Work, que simplesmente funciona para mim, né? Me chamou a atenção aquela peça por isso, e eu coloquei várias coisas. Falei, inversão, trabalhar a escala, uma troca de papéis é interessante, né? Você troca o CEO com o estagiário e deixa o estagiário tocar a empresa, como é que vai ser? Vai ser um ambiente criativo. Então você faz esses exercícios, você fala, isso se repete em 4 filmes que eu adoro. Então é uma coisa que para mim pega. Então, quando eu estiver num job e a gente se encosta num canto que você está ali meio apavorado ou por falta de tempo, ou porque você está com multicoisa, ou porque a vida pessoal resolveu se manifestar também naquela hora, de uma forma estranha, você tem essas ferramentas que você fala, putz, vou fazer uma inversão aqui agora, o que acontece? Vou fazer uma escala. Então, assim, isso te ajuda muito, mas também ajuda muito você se cercar de pessoas boas demais, porque quando está no teu hiato, não está no dele, e o negócio sai, entendeu? Então, isso também é muito, muito legal e importante. Então, a gente tem que tentar escolher bem quem está com a gente. Se a criatividade é importante para vocês, como é para nós, assim, a gente é uma creative shop, tem que ter
Vamos olhar para essas pessoas assim com muito carinho na hora de chamar e para estar junto, porque isso nunca mais vai acontecer. Porque além de você ter todas as ferramentas, e vai que aconteceu igual, né, você joga um arquivo fora, você perde, cai a luz, sei lá, existe um infinito de possibilidade entre uma coisa e outra que a gente não sabe. A gente não tem nenhuma previsão disso. Você tem outras pessoas que naquele momento ele está brilhando mais e resolve, você fala amém, no outro é você. Então, tem isso tudo. Legal. E aí, você trouxe um ponto também, né? Que é a questão de como a criatividade ela começa no plural, né? Ela começa com buscas de referências, com 1 milhão de coisas diferentes. Ela vai para o individual, onde é o momento da criação, e depois ela se volta para o plural, entregando para todo mundo, né? Entregando aquele projeto, aquela peça no desfile, aquele prato. Como que é isso para vocês? Assim, como que vocês enxergam o poder que vocês têm na mão criando algo que vai influenciar as pessoas, né? Você vai influenciar a pessoa que vai no seu restaurante, você vai influenciar quase que uma indústria inteira em cima do desfile, você vai influenciar a maneira das pessoas pensarem sobre um produto ou sobre um serviço. Então, como que vocês se sentem com essa responsabilidade na mão? Eu acho que a palavra influenciar tem a palavra como inspirar as pessoas, sabe? Você acaba mostrando para a pessoa que aquilo é possível fazer. E eu acho que a criatividade, esse dom de criar, todo mundo tem. Só que o que acontece? A gente acaba sendo bloqueado, né, por medo, né? A gente vai crescendo e a sociedade começa a impor para você, não, isso não é possível. Não, isso não vai vender. Não, as pessoas não vão gostar. E aí, o que você vai fazer? E aí aquilo fica normal, sabe? Eu acho que é importante você mostrar que não existe limites. Que realmente o céu, o universo é o limite, sabe? E usar essa inteligência de você poder inspirar e falar, você é capaz sim, sabe? Você tem esse poder. Eu acho que é isso. Muito legal. Eu acho que a diferença entre as pessoas que são designadas a terem papéis criativos e outras que não é essa distorção de que o dom é praticamente uma coisa banal, né? Quantas pessoas, então, têm dom? Dom é algo muito raro. É muito raro. Talvez a gente possa contar nos nossos dedos quem a gente sabe que realmente tem um dom, que a gente já viu realmente um dom. As coisas, os métodos e as repetições que fazem você reviver essa criatividade, essa habilidade específica, se confundem, confundem às vezes as pessoas. Então é essencial que, como a gente descobriu antes das outras pessoas que estão ao nosso redor, dá para ser criativo aqui. É ideal que você passe para toda a sua equipe, porque é realmente importante, né, você ter a sua equipe inteira trabalhando com você de forma criativa em todos os pontos. Todas as pessoas, com todos os papéis designados, têm que ter criatividade naquilo que elas estão fazendo. E aí, quando a gente começa, vou dar um exemplo de novo, no nosso curso a gente passa uma bateria de exercícios para a pessoa começar a ficar condicionada a ser criativa, através de um mapeamento de palavras, o primeiro brainstorm dela, antes dela ousar a olhar a imagem, ela vai fazer um mapeamento de palavras para ir condicionando o cérebro, depois ela vai para um mapeamento de imagens, depois ela constrói algo, depois ela desconstrói isso. É muito parecido com o que você falou. E isso você pode usar em qualquer coisa. Você pode usar sendo um designer, sendo um diretor de arte, um músico, uma chefe, ou alguém que trabalha na logística da sua empresa, alguém que trabalha na expedição, alguém que trabalha no financeiro. Pelo amor de Deus, seja criativo no financeiro. Então, eu acho que a criatividade, ela definitivamente não é um dom, e as pessoas precisam parar de levar isso como um dom, sabe? Total. É muito interessante esse ponto, né, a gente vai tirando a capacidade que você trouxe, né, os dados que você trouxe, que a gente realmente diminui bastante a nossa capacidade, fiquei triste até. Tirando isso, a gente recebe muitos estímulos, né, o tempo inteiro, né, são as pessoas falando, não vai para esse caminho, não vai para esse caminho. Então,
quando você é criança, e aí você trouxe, né, a questão de voltar a ser criança, que é justamente, é quando a gente não tem filtro, né? É quando tudo pra gente é muito mágico, tudo é incrível. Aquele pedaço de caneta vira tipo um avião, e você fala, caraca, então é muito legal, e a gente vai sendo, vão cortando as nossas raízes criativas, né? E aí, eu queria entender agora, vou até passar para você essa, Marcelo, como que você lidou e lida com esses bloqueios mentais de tipo, cara, não, isso aqui não vai dar certo, ou até melhor, vou reformular a pergunta, pensei em uma melhor aqui. Como que você ajuda o seu time a não bloquear qualquer tipo de pensamento criativo, qualquer tipo de ideia? Como manter o seu time criativo? Boa pergunta. Assim, isso aconteceu algumas vezes em processo criativo de bastante gente dando ideia e tinha um erro comum ali, a gente identificou como um erro, tá? Às vezes uma pessoa dá uma ideia que nem é a melhor daquele exato momento e alguém questiona, fala, acho que isso daí talvez não. Isso bloqueia uma pessoa no meio de um processo criativo. A pessoa fica reativo também na hora que você ou outra pessoa fala outra coisa e fala, pô, se aquele lá não valeu, esse eu também não achei, que vira um ambiente não criativo. Então, assim, uma das coisas que a gente discutia bastante isso nas grandes agências, em meio... Os caras assim, não tem uma hora que não é uma hora de haver críticas e julgamentos sobre nada. É uma hora de todo mundo botar para fora, não importa o quê. E, no final, naturalmente, as ideias que mais impactam todo mundo, elas vão sozinhas, sem precisar da ajuda de nenhum juiz, indo para uma posição de destaque natural. E todo mundo concorda, sem haver, assim, como é que fala a palavra? Até esqueci, assim, sem você castrar ninguém, sem você tosar ninguém. Não achei nenhuma palavra boa para falar isso. Podar, sabe? Eu acho que assim, isso atrapalha muito, e é comum, é um vício que às vezes o cara fala... dando uma ideia, você fala, planetas, Plutão, Urano, acho que não. Só. Aí já era. Aí o cara já fica num ciclo desconfortável, esse desconforto passa. Então, assim, isso é o ambiente não criativo que a gente já praticou bastante. Então, quando a gente fala isso, vamos anotar tudo vale agora, se solta, fala, não importa se você vai usar. Às vezes até uma ideia que não era tão incrível, mas ela virou o twist para uma ideia que precisava. Então, acho que é meio isso, não tosar, não julgar e deixar que no final... As ideias que vão impactar mais pessoas, elas têm sua energia própria, né? As melhores decisões se tomam sozinhas, é isso que a gente fala. As melhores ideias também elas apontam sozinhas. Deixa lá que ela vai virar a estrela ali do momento, todo mundo vai saber onde a gente tem um ouro, onde a gente tem uma prata, onde a gente tem um bronze e qual é a hora de fazer cada um deles. Legal. E você, a gente estava conversando ali também, né? E aí você estava comentando que você chama todo mundo, eu achei isso muito incrível, né? Você chama todo mundo do restaurante Cais para fazer a parte da criação de um prato, para fazer parte da criação, para trazer sugestões de melhoria no ambiente, em tudo, né? Então, como também, né? O Marcelo trouxe aqui para a gente o fato de que tem esse momento de não pode ser falado aqui. Então, esse momento de abertura, né? E aí, como que funciona pensando que o prato... Você tem, né, uma lista de tá muito caro, ou, putz, esse ingrediente não combina e tudo mais. Então, como lidar com essa situação de deixar o time muito criativo, de trazer o time... Deixar o time rico em criatividade, porém com esses detalhes de coisas que realmente não podem ser feitas? Eu acho que bastante do que ele falou, a gente lá tenta muito ter uma gestão linear. Então, porque eu sou isso, você, a minha ideia, o que eu falo vale muito mais. A todo momento, todo mundo está aprendendo muito. E de verdade, assim, essencialmente aprendendo. Então, eu acho que é um pouco disso, de não podar ninguém. E aí, quando as ideias aparecem, e para tudo, né? De até uma forma de atendimento que a gente pensa que pode ser mais legal, ou uma nova campanha de fotos que a gente quer fazer para o Instagram, ou qualquer coisa. A gente conversa e bate
tende, é isso, sempre quando uma ideia é mais legal, ela faz mais sentido, ela sobressai, sabe, naturalmente. Então, todo mundo conversa muito, a gente, é isso, nós temos todos os dias 15 minutos pelo menos de conversa e a gente pensa, olha, isso não está funcionando, vamos testar outra coisa, vamos trocar. Ah, já testou? Não, então vamos testar agora. Enfim, então, acho que estar aberto sempre ao diálogo é uma coisa. E mesmo que a gente tenha que podar em algum momento de esse ingrediente não vai dar, mas daí também, na escassez, em algum lugar da escassez, você tendo tudo aquilo que a gente falou, né, de disciplina e tudo mais, e uma reserva de informações, na escassez você também brilha muito. Porque na escassez você tem que tirar do que você tem e fazer uma coisa muito legal. Então, acho que daí a gente começa a falar do que a gente tem e do que a gente consegue fazer com aquilo ali. E aí são 3 coisas, sei lá, 3 ingredientes e é isso, tem que ser com isso, galera. Tá bom, beleza, a gente vai fazer dar certo. E aí todo mundo trabalha para isso. Mas eu acho que é muito isso da equipe sempre, sabe? Bem legal, né? E aí a gente começa a ver a importância, né, de ter pessoas no time, ter pessoas na equipe que tem essa linha de raciocínio, né? E aí qual que é o desafio de vocês, assim, como que é o processo de seleção do time que trabalha com vocês, né? Porque o time tem que ser ninguém do time pode falar não, né? Tipo, não é, se fala, se você incentivar, mas alguém do time virar e falar não, aí é muito difícil, né? Então, como que é esse processo da escolha dos profissionais que vão trabalhar com vocês? Aí, sintam-se à vontade. A gente tem uma ideia, sempre quando a gente faz entrevista, que a gente tem que achar a pessoa legal. Parte disso, primeiro, de que o quanto a pessoa consegue ali na entrevista, ou enfim, às vezes acontece mais de uma vez, da pessoa entender a gente, de talvez bater o santo, mas de realmente o quanto que você está disposto a contribuir aqui, sabe? Eu acho que grandes pessoas que trabalham conosco em vários lugares, uma característica que todas elas têm são pessoas dispostas. Quando a gente está disposto a deixar para o momento que a gente está pensando, que a gente acha que é certo, para uma outra coisa, para uma nova ideia, para ouvir uma outra pessoa, a gente cresce, sabe? Em todos os sentidos. Então, eu acho que isso é uma característica muito boa, você estar disposto. E aí, a partir disso, enfim, outras coisas vêm, e trabalho, etc. Mas uma coisa que a gente sempre fala a gente tem que gostar da pessoa, porque a gente vai estar ali muito tempo, durante muitos dias, sabe? Então, a gente passa muito tempo com o nosso trabalho, às vezes mais tempo com o nosso trabalho do que com a nossa família. Então, todo mundo tem que ali, no mínimo, se gostar um pouco e entender, enfim. Então, acho que uma das coisas é isso, ser legal. Eu acho que pra gente, a gente olha muito... A gente deixou de olhar tanto, dar tanta atenção para o CV e olhar muito mais para o portfólio. Aí as pessoas falam, mas eu não tenho tanta experiência e tal. Para a gente, o portfólio ele pode ser desenhos seus diários, experiências, testes seus, por mais banais que eles sejam. A gente quer olhar a sua sensibilidade, sabe? Eu acho que para a gente... A pessoa ela tem que ter uma sensibilidade, ela tem que gostar de experimentar o novo, tentar se arriscar, errar, mostrar o processo. É melhor você ver o processo. Quantas pessoas colocam no currículo, fiz trabalho para tal marca global, fiz campanha tal, não sei o quê, aí você vai ver, ela foi um pontinho ali dentro de 1.500 pessoas que trabalharam dentro daquela campanha, daquele projeto, daquele produto. Mas e aí, qual que foi o seu processo dentro disso? Então, a gente começou a dar muita importância em olhar o processo dessa pessoa e não o produto final que ela coloca muitas vezes ali no Behance, em algum lugar assim, sabe? Legal, legal. Bom, gente, nosso tempo, infelizmente, está acabando. Sempre quis falar isso. Nosso tempo, infelizmente, está acabando. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, esse papo.
Se pudesse, aliás, se puder também a gente fica aqui conversando o dia inteiro. Eu sou suspeito para falar, adoro muito. Mas acho que assim, né, de residual aqui do nosso papo, que fica sobre a questão trazendo de novo o começo, né, a questão do prisma. Então, acho que a gente falou muito, a gente trouxe muito que é a maneira de você olhar, que é você tirar os bloqueios que as pessoas, a sociedade te impõe, de que você não pode ser criativo. Então, trabalhar esse desbloqueio, é voltar a ser criança, é você buscar as referências que vão te ajudar nisso, é buscar o lúdico, é manter um time muito bem motivado, não falar não, né? Falar menos não na hora da criação, é você buscar um espaço na sua casa, seja de manhã, seja à tarde, para tomar um cafezinho, como um refúgio. Então, acho que aqui a gente trouxe muitos elementos que estão dentro desse prisma que faz com que a gente consiga ver as várias possibilidades dentro de um estímulo, né? Então, eu queria agradecer vocês pelo papo, queria agradecer a todo mundo que está aqui e abrir para perguntas, se alguém quiser adicionar algum ponto à nossa discussão, por favor. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, eu vi uma matéria há uns dias atrás que o Pedro, ele falava que ele falou que o seu primeiro contato quando criança com a moda foi através de revistas e vendo as ruas. E eu fiquei me perguntando, fiquei assim, caramba, eu sigo ele há tanto tempo. E a gente, no decorrer da nossa vida mesmo, a gente fica, né, nesse processo, tanto processo criativo, quanto processo de descobrir outras coisas, descobrir outras paixões. Para vocês, Marcelo, Roberta, Paula e até mesmo para o Pedro, quando foi que nasceu essa paixão de vocês, tanto pela gastronomia, quanto pela publicidade, quanto pela moda, assim? Para mim, eu tenho uma lembrança bem nítida, que é quando eu era muito jovem, muito criança mesmo, e eu entrava no ateliê da minha tia, minhas tias todas são pintoras, e eu entrava no ateliê da minha tia e via ela pintando, e a minha tia ela tem um método muito específico de pintar, que ela só pinta com os dedos, ela não sabe usar pincel. E eu achava aquilo muito lindo e aquilo me despertou algo que eu queria experimentar. Desde então, eu nunca mais parei de desenhar. Antes da moda, antes da faculdade, eu sempre fui uma pessoa que desenhou tudo que eu via. Então, enquanto eu estava na sala de aula, eu estava desenhando alguém que eu estava vendo, eu estava desenhando o professor, eu estava desenhando a carteira, eu largava a carteira toda desenhada. Para mim, sempre foi uma coisa de estímulos cotidianos que faziam com que eu visse beleza nas coisas. Achava interessante um tênis estranho de um amigo da sala, ficava desenhando aquilo, e aí começou a me despertar uma paixão por tênis também, que é outra coisa que eu levo isso para a minha carreira. Então, coisas que eu via no dia a dia e que me geravam dúvidas ou vontades de fazer aquilo, faziam com que eu começasse a experimentar, criar, principalmente desenhar. Então, no meu caso, era isso, era um mix de ver coisas, ser curioso e reproduzir isso no papel. Eu gosto muito de rituais, eu acho que eu sempre prestei muita atenção nos rituais, o ritual de comer, em festa, em, sei lá, um aniversário. A minha mãe e o meu pai sempre cozinharam muito, e isso sempre foi um ritual, sabe? Sempre o estar à mesa foi um ritual. E aí eu comecei a, enfim, ficar muito curiosa sobre rituais diferentes do que o que eu tinha. E aí, enfim, eu, adolescente, eu pesquisava muito, lia muito sobre isso. E quando eu fui para a Ásia, enfim, teve um tempo que eu morei numa tribo, e aí o ritual era completamente diferente do que eu conheço e do que eu já tinha visto. E acho que, sei lá, eu fui sempre muito curiosa pelos rituais na hora de comer. Então, como cada pessoa come, como senta, se é na mesa, se é no chão, se é numa folha de bananeira, sabe? E o que se põe à mesa, qual o significado do que está à mesa ali
para aquelas pessoas e para cada cultura é muito diferente. Mas eu acho que isso, assim, a curiosidade dos rituais na hora de comer. Acho que foi o que me despertou. Uma pergunta. No processo criativo, a gente sabe que, às vezes, a nossa bagagem interfere muito nele. Vocês hoje, vocês criam para vocês ou para as pessoas? Que tem uma diferença aí, né? Para todos. Acho que tem que ser para os dois, né? Principalmente quando isso se torna negócio. Claro que tem coisas que a gente tem que criar com uma parcela de gosto maior do cliente do que para você, e tem coisas, como um exemplo, essa nossa última coleção, o nosso desfile, que foi algo que há anos a gente não fazia algo tão para nós. E acho que isso acabou reverberando para as pessoas e elas sentiram a profundidade que foi aquilo. Que 1 ano preparando a coleção, mais 2 anos juntando a coleção com o desfile, foram quase 2 anos de preparação, que era interna. A gente não consultou cliente, não consultou pontos de venda, a gente não consultou nada, a gente definitivamente nunca faz a persona das nossas marcas. Então, acho que nesses casos, eles são mais para nós do que para as pessoas, e isso, obviamente, a gente vai acabar encontrando as pessoas. Mas quando é um projeto especial que parte de um cliente, a gente tem que unir as duas coisas, né? E você... desculpa. O legal é que hoje você tem você pode testar as coisas muito, né? Então você põe no ar e testa muito rápido com o digital. Você sabe o resultado que vem das pessoas. Então, cada processo você pode fazer um que é mais autoral, mas na verdade assim, a agência participou mais e usou da sua própria bagagem para usar. A outra parte pode vir mais do cliente, até o insight, a ideia. A gente coloca a nossa experiência junto e todos você testa. Putz, foi bem isso, foi... E mesmo se foi bem, você não vai conseguir repetir de novo e ter o mesmo resultado. Então, você vai ter que fazer novamente. Então, você tem várias oportunidades de você, em cada ponto desse, testar um jeito. Tem hora que você vai conseguir ser mais autoral, tem hora que você vai conseguir ser mais ousado, tem hora que você vai ter que ser meramente informativo, porque as pessoas não estão sabendo o que é que você está falando. Aí você tem que ser super técnico e informativo. Então, mas a grande verdade para a gente é que muda constantemente, assim, né? E você tem que ficar mudando, senão o resultado da outra cai. Assim, eu acho que sempre quando a gente, né, cozinha, faz alguma coisa, é muito para o outro, mas a gente só consegue também fazer e colocar ali o que a gente acha que acredita e que gosta muito. Mas a gente gosta muito no começo, e aí eu acho que depois as coisas são adaptáveis para ficar mais comercial e, enfim, para todo mundo. Eu vejo que você faz um trabalho com a Lapô de esportes, e nem todo mundo se conecta com o esporte desde sempre. E eu queria saber se você era desde sempre uma esportista ou se você teve esse clique de sentir essa coisa, que é uma coisa importante que, sei lá, para algumas pessoas isso às vezes é distante e negado. E quando eu vejo a sua marca, o que você faz, parece assim, pô, tipo, é legal, é divertido, eu vejo os stories, as coisas, e isso dá, tipo, uma vontade de, sabe, tipo, de colocar o corpo em movimento. Eu sempre fui conectada ao esporte, porque eu sou uma pessoa muito imperativa. E eu precisava gastar minha energia. Minha mãe sempre me botou em exercícios, balé, natação, enfim, várias coisas. E aí, foi na fase que eu estava morando fora, né? Eu faço triatlon. Agora parei um pouco por causa da coluna também, e um pouco também porque agora preciso trabalhar bastante. E precisa muito de dedicação, né? Mas eu tive uma fase que eu morava na frente do mar. E eu falava assim, cara, é isso, eu vou usar o mar aberto. Tipo, a minha vizinhança era um mar, assim. Eu falei, é isso, eu vou ser feliz, vou nadar, porque é essa oportunidade que eu tenho de acordar e pular no mar e botar meu neoprene, ir de bicicleta para o trabalho. Depois, no meio do trabalho, no meio do almoço, eu vou sair para correr, sabe? Porque eu precisava me desestressar e eu era feliz sendo assim. Eu não precisava almoçar, eu precisava correr, sabe? E aí que eu comecei a entender muito mais assim o meu universo, sabe? Eu sou feliz desse jeito. Eu não preciso ter six packs. Six packs eu nunca vou ter. O meu corpo de asiática,
eu tenho mais, assim, eu posso ter saúde, sabe? E aí, quando a marca estava nascendo, eu e a Gabi, a Gabi sempre foi mais rata de academia. Ela gosta dessa endorfina de pegar peso e tal. E eu sempre fui do exercício, do movimento. Eu preciso movimentar, sabe? Sair desse meu cubículo, eu preciso, sabe, spread, assim, sabe? E aí eu falei assim, é isso. Cara, a gente precisa criar uma marca não só pela beleza, pela estética, mas eu preciso trazer a verdade do que eu sou. E, cara, eu sofria muito, assim, tipo, quando eu ia fazer uma prova de triatlon, eu odiava as cores que tinham na Decathlon, sabe, nas outras marcas. Eu falava, é só, tipo, neon, amarelo, rosa, laranja. Não, o roupa fit convencionalmente sempre foi uma coisa meio feia, assim. Exato. Eu gostei. Daí quando eu vi que vocês são chique demais, assim, tipo, é uma coisa que realmente dá vontade, assim, tipo, você se vê naquele lugar mais próximo, sabe? Tipo assim, isso cabe no meu lifestyle, isso cabe num pouco. Sim, e aí eu falei assim, cara, eu prefiro até comprar roupa masculina, porque tem as melhores cores, os melhores shapes, sabe? Não tem glitter, sabe? Cara, é isso que eu quero. E é isso que eu quero trazer, sabe? Eu quero passar para o mundo isso, sabe? Que é possível. E é legal, é cool, sabe? Você sente bem. E é isso. Nossa, da hora. E a pergunta da Roberta é meio parecida, porque na questão da gastronomia também, de cozinhar, com essa levante que a gente teve de gastronomia, de Masterchef, de receita, de coisas, tem uma obsessão por essa fórmula certa, por esse processo, por fazer coisas. E eu sempre fiz, tipo, comida, sempre gostei de cozinhar, só que meio na bruxaria, assim, sabe? Tipo assim, tem um temperinho aqui, tem uma coisa que eu gosto, etc. Eu vou jogando e no final tem um resultado bom. Só que isso dá uma ansiedade quando a gente faz um convite para amigos vir cantar, e aí você sabe que as pessoas são lá, tipo assim, Rita Lobo, total, assim, vou seguir essa receita certa para fazer aquela carbonara perfeita, sabe? E aí eu queria saber se em algum lugar do processo de vocês pensam em trazer essa coisa de que, tipo, você explora mil coisas. Você visitou a Tailândia, morou por lá, tem aquela pesquisa com as punks, etc. Então, você vê uma pluralidade de elementos, ingredientes e coisas e você vai testando. E como a gente poderia pensar isso na mesa de casa mesmo, sabe? Como eu poderia, tipo, se sentir mais livre de explorar coisas não convencionais ou coisas que podem funcionar ali no feeling de bruxaria mesmo. Eu acho que um ótimo exercício é você ir à feira e falar com o feirante, ir na barraca ali de hortaliças e ver o que ele está jogando fora. Eu vou à feira todo sábado de manhã, sim, na xepa, mas não só isso, ele sempre tem, sei lá, vão vender a cenoura. Ninguém compra a folha da cenoura. E aí ele sempre deixa para mim uma sacola separada com todas as folhas que ninguém quer e que aí eu levo para casa e eu faço um monte de coisa com isso, sabe? Então eu acho que é testar e entender que o que normalmente a gente come é muito pobre, mesmo assim. E ainda mais no Brasil, a gente tem muita coisa. E eu amo pão francês, mas o nosso café da manhã ser pão francês, assim, e tudo bem, né, isso atinge a muitas pessoas, e tudo bem, mas o Brasil é muito rico e oferece muita coisa, então eu acho que a gente conseguiria explorar mais, acho que sendo mais curioso, talvez. Isso do pão francês tem um lobby da farinha branca, sim, né? Que eu acho que quando você olha nos anos 60, sim. 70, Dona Benta, etc., super... Sim, nada é por acaso. A indústria da farinha branca e o pão francês produzido dessa forma rápida e etc. Exato. Por isso a gente demorou muito tempo para ter essa cultura do pão de fermentação natural. Sim. Mas, enfim, é isso. Eu acho que vale um exercício de ir à feira e dar uma olhada, tipo, na barraca das hortaliças. O que você vai jogar fora aí que ninguém quis, sabe? E eles te dão de graça, porque realmente vai para o lixo. Então, e aí testar. E acho que entender o real sabor das coisas também, porque a gente, às vezes, quer disfarçar muito o gosto de alguma coisa. A gente quer disfarçar muito o gosto da beterraba. Mas a beterraba, por si só, é maravilhosa, sabe? Mas eu acho que tentar entender isso e que cada coisa tem um sabor e buscar isso, eu acho, sabe? Mas de uma forma mais simples, talvez, até. Nem tanto refinamento. Legal.
Bom, obrigada, gente, pelo papo. Eu fiquei muito feliz em ouvir, assim, poder trocar um pouquinho com todos vocês. Mas agora eu queria ouvir um pouquinho do nosso mediador. Queria perguntar para você, porque todo mundo falou bastante, né, do que é criatividade, então eu queria ouvir um pouquinho de você, Edgar, o que é criatividade para você contar um pouquinho desse processo para você, para gente. Vixe, Maria. Vamos lá. Ó, eu vejo a criatividade como um processo extremamente caótico e eu fico extremamente feliz. Eu acho que tudo começa com essa dor, seja para resolver um problema, seja para fazer algo, né? Eu sinto que a minha cabeça ela não desliga em nenhum momento. Então, se eu tenho uma experiência ruim, por exemplo, eu tô jogando tênis agora, aí eu não consigo alugar quadra. Eu já quero desenvolver um aplicativo para aluguel de quadra para facilitar o processo. Então, assim, a minha cabeça ela fica muito frenética. Então, eu acho que tem... E aí eu comecei a fazer meditação, eu comecei a fazer exercício, eu comecei a fazer um monte de coisa para justamente dar uma desligada. Então, para mim, o processo criativo, ele está presente em tudo. Na minha percepção, a todo momento a gente está pensando... Nosso cérebro ele está ligado, ele está olhando tudo que está ao nosso redor. Então, para mim, é justamente esse momento de, preciso resolver algo, preciso fazer alguma coisa, seja no Zé, seja na minha vida pessoal e tudo mais. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou resolver? Como que já resolveram? Qual que é a minha referência? Onde que eu vou buscar? Busquei referências, busquei já pessoas que solucionaram, como que elas solucionaram? E aí um pouco do que você trouxe, né? Como que elas solucionaram? Qual foi a melhor solução dentro de todas que existe? O que eu gostei dessa solução? E para depois eu falar, com isso, com tudo isso, com toda essa bagagem, como que vai ser a minha solução? Como que vai ser a minha interpretação daquilo que eu olhei, daquilo que eu estudei? E aí depois dessa eu lanço seja para o mercado, seja para os meus amigos, seja para quem for e... Cara, o que você acha disso? O que você acha dessa solução que eu trouxe para esse problema? E aí você tem um momento de prazer, pelo menos para mim, que é um momento de êxtase, que é quando as pessoas compram a sua ideia, quando as pessoas admiram aquilo que você fez. Então, elas não sabem de todo o caos que foi o processo, da duração do processo, mas elas admiram aquilo ali, né? Os 8 minutos do desfile que você falou, né? Putz, você vê as pessoas olhando, as pessoas admirando algo que nasceu de um caos dentro da sua cabeça, assim. Então, eu vejo a criatividade como um caos extremamente, um emaranhado de fios. Os postes da Vila Olímpia é aquilo, só que tratado como uma arte. Eu acho que essa é a definição. Obrigado pela pergunta. Fiquei aqui, eita porra. Bom, é isso? Temos alguma pergunta a mais? Por favor. Tudo bem? Beleza. Obrigado aí pela participação de todos aí. A gente aprendeu bastante aqui também. Tem uma afirmação do Anthony Lavoisier, se eu não me engano, que ele fala que no mundo tudo se copia e nada se cria, ou nada se cria e tudo se copia, enfim. E eu já ouvi pessoas falando que a gente pode estar vivendo uma escassez de criatividade ou um apagão em alguns casos, não sei se vocês já ouviram coisas assim, enfim. E eu queria ouvir de vocês o que vocês acham, até que ponto o que é uma cópia, uma inspiração, uma referência, enfim, no nicho de vocês. Uma ótima pergunta. Porque, particularmente, constantemente a gente recebe, muitas vezes até por essa nova geração e esse movimento digital, de pessoas que simplesmente vomitam para você uma opinião sobre aquele projeto, tipo, você copiou alguém? Isso aí qualquer um faz. Isso aí já está acontecendo faz tempo. Isso aí minha filha faz. Minha filha de 3 aninhos faz esse desenho. Enfim, uma avalanche de comentários negativos justamente por essa confusão, né? Eu acho que, sim, concordo 1000%. Hoje a gente não cria nada. A gente traduz, a gente reinterpreta. Ninguém pede para você
criar a roda. Todo mundo pede para você reinterpretar a roda. Eu acho que é esse o nosso desafio criativo. E poucas pessoas inventaram realmente alguma coisa que mudou o curso. Quem inventa, normalmente, muda o curso da humanidade em algum sentido. O resto é só reinterpretação. E a reinterpretação é, sim, uma maneira original de ser criativo. O problema é que ela só se torna cópia quando essa reinterpretação ela não é retrabalhada o suficiente e não é diluída a sua inspiração. Ela é reproduzida de forma literal. E isso acaba, por vários quesitos, como falta de repertório, falta de ânimo, preguiça ou falta de habilidades específicas, falta de estudo, você acaba reproduzindo de maneira literal aquele projeto. Isso realmente não é legítimo, não é ético, é uma cópia que qualquer pessoa criativa abomina. E é o que mais tem, principalmente quando a gente atua numa área comercial, onde pessoas precisam de ideias rápidas, precisam de números rápidos, precisam de algoritmos, números de venda, elas precisam de uma resposta muito rápida e elas vão atrás de quem faz algo mais slow. Então, é o slow fashion, é o slow food. O slow, ele cria ideias durante meses ou anos para alguém chegar ali, um chupim, pegar aquela ideia e transpor no seu negócio de uma maneira muito literal e preguiçosa. Esse é o grande perigo, mas eu acho que, no geral, nossas ideias elas partem de outras ideias. Elas só são diluídas e reconstruídas através de métodos até que isso vire a sua versão daquela história a ser contada. No livro De Onde Vêm as Boas Ideias, eles trazem um conceito que é a exaptação, que é justamente isso. É a evolução de uma ideia já existente. Então, eu acho que é muito isso, assim, É você pegar algo que já foi criado, que já existe, e você dar a sua visão daquilo, é você trazer o seu mundo para aquilo que já existe, Então, eu acho que existe um movimento da criatividade cíclica, Tudo é baseado em algo que já rolou, A moda tem muito isso. Na culinária eu nem sei se tem, desculpa, na gastronomia eu nem sei se tem também esse movimento cíclico, Eu acredito que seja mais do tipo, putz, pega uma receita, que nem você falou, na sua família, você tinha os rituais ali do jantar, do almoço, enfim, da refeição, e aí você pode trazer isso para uma releitura a nível de restaurante. Então, eu vejo muito, em agência a gente vê isso a rodo, Então, uma ideia que já surgiu lá atrás, a galera faz uma releitura, entende qual foi o conceito e vai lá e faz também uma releitura daquilo. E a gente está falando num ambiente bem criativo, que é esse que a gente está aqui agora, são pessoas bem ligadas a isso. Não é de todo mundo, necessariamente isso. A gente está aí, a prova, botando uma polêmica aí, o touro da Bolsa de Valores. Os caras não queriam criar nada, eles queriam um touro exatamente igual lá, com sérias restrições orçamentárias, que virou uma interpretação de um touro igual, Então, assim, daria para fazer uma coisa nacional, um símbolo nacional da Bolsa, que, sim, eu não sou contra ter um símbolo lá. Eu acho que, se for embelezar o centro, por que não? Eu sou contra você simplesmente pegou uma coisa pronta, famoso a oportunidade que você perdeu de ser criativo aí. E essa é a nossa, Quando a gente trabalha o dia inteiro com criação e quando desliga, vai procurar criação em todas as outras áreas. E nessa aí foi uma que a gente não achou e a gente queria ter achado, Você podia chamar um artista local, fazer a interpretação. Eu sei que o Bu é o sinônimo do mercado subindo, mas vamos ler de novo. Eu acho que o seu exemplo foi o melhor de todos, porque virou um assunto nacional, O que poderia ter sido algo tão brilhante e tão brasileiro, um momento de volta da economia nacional. Nossa, é um papelão. Virou uma cópia, sabe? Virou a estátua na frente da Ravan, por exemplo. Sabe, assim, é um negócio bonito, faz um negócio
você perde uma chance de fazer uma coisa original e legal. Faz o cachorro caramelo. Faz um cachorro, por exemplo. Quando eu cheguei em Amsterdã, foi a primeira coisa que me chamou atenção. Eu passei e tem um cachorro de costa. A parte legal do cachorro ele nem fez de frente, ele fez virado para o mato. É muito legal. Você fala, putz, eu nunca vi isso, só vi aqui. E o jeito que o cara colocou, a parte que ele mais se dedicou da estátua, ele virou para a parede. É maravilhoso. Você fala assim, cara, legal, você sai estimulado. Você já entra na cidade com outro mood, fala, o que mais eu vou ver de maluco aqui? Eu acho que é por aí, entendeu? Essa é a magia que a criatividade faz. Você perder essa chance é muito ruim. Assim. Total. Bom, queria agradecer mais uma vez, então. Agradecer vocês também pelas perguntas e pelo nosso papo. Muito obrigado. Espero que você que esteja assistindo em algum momento da sua vida, você saiba que você é criativo. Também sempre quis falar isso. Muito obrigado, gente. Obrigado, pessoal. E é isso aí. Valeu, obrigado.